processo de idealização da exposição, mudança, exposição, ação, eu acho que surgiu da minha convivência com a cidade, assim, com Florianópolis. Minha convivência, o meu olhar para a rua, o meu olhar para as paredes, para as coisas que acontecem na cidade e essa relação que eu tenho, né, com tudo assim em torno. E observar muitos caminhões que se apropriam de espaços, que ficam ali, né, se autodivulgando. Eu também fiquei pensando de trazer como ferramenta alguma coisa ali dentro. Porque acaba sendo poético aos olhos, assim, né? Só o fato de um caminhão de mudança estar parado. Esse espaço expositivo, ele é uma forma de se relacionar com as obras e que foi pensado com a curadoria da Juliana Crispi. E foi muito interessante, muito sensível, né? Me senti segura sobre a ideia, as escolhas das imagens, né? Eu trouxe ali muito sobre a minha relação com o ser mulher, né? E eu tento ter um cuidado, né? Assim, com todo, né? E pensar, poxa, eu tô colocando uma cena de parto e ao mesmo tempo estou falando sobre ser mulher, isso pode ser ofensivo para alguém, isso pode estar relativizando a questão do parto só para mulheres, né, e sendo que tem homens que parem. Então, tudo isso teve essa força, né, de debate antes também, e de pensar em trazer à tona a minha própria experiência, né. Eu tive 2 partos naturais, então acabei trazendo isso para a exposição, pensando sobre esse lugar também, não só como mãe, mas também como filha, né? E evidenciando ali toda uma vida, né? A coisa das cores também, acabei trazendo mais aquecimento, mais alegria também, mais aconchego, né? Eu acho que a minha exposição em gestos, né? A minha produção anterior, ela estava um pouco mais melancólica. Mas essa agora eu acho que veio com mais abraço. A gente vai ter a apresentação da minha O processo criativo, ele sempre começa nessa relação em que a pessoa vai estar ali com a obra, sabe? Vai estar vivenciando, olhando e, enfim, com as bagagens que eu sei que é um eixo em comum, assim, né? Entre nós todos, né, por sermos uma sociedade, por sermos brasileiros, né, por estarmos aqui agora convivendo de uma forma ou outra, né. Então é uma coisa assim que acaba me fazendo pensar e construir essa possibilidade, essa arte, assim, né. E aí, desde essa relaçãozinha que eu pensei, né, eu imaginei uma pessoa sentada dentro do caminhão, visualizando as obras,
E aí eu pensei no que podia desencadear sobre essa mudança, que mudança seria essa? E assim eu vou lapidando toda a ideia, de forma que fique confortável também com a minha existência, com a minha realidade, com os meus pensamentos, com a minha produção. E aí tudo isso é ferramenta para chegar nesse resultado. Eu me conectei com o planeta, assim. Eu acho que cada pessoa, na verdade, é responsável por cada ser humano que está nascendo, assim. Eu não vejo como é possível a gente não ter esse trânsito de ideias fluindo em todos os âmbitos, né? Como que num trabalho a gente ainda não reconhece isso? Como que... Enfim, como que a gente não percebe essa relação que a gente tem com cada criança? Né? Como é que a gente tem espaços que não acolhem crianças? Nós fomos crianças, é um fato. Nós vivenciamos coisas, né? Essas crianças estarão aqui ocupando outros espaços. A gente precisa dessas relações. Então eu não consigo entender. Eu não acho que é uma questão muito radical, mas é uma questão de você fazendo suas próprias coisas, mesmo não tendo uma relação direta com crianças, você está fazendo algo que vai acarretar na vida de alguma das crianças que estão por aí. Então... o cuidamos de alguém é algo muito sério, ainda mais pensando sobre o feminino, ainda mais pensando sobre mulheres, né? O mundo que nós queremos para as mulheres, essas mulheres que são crianças também, as possibilidades que elas vão ter, né? De escolha e tudo mais. Então, o cuidamos de alguém é muito amplo também. Eu sou a Juliana Crispi, Ju Crispi, trabalho como curadora também, curadora independente. E eu e a Monique, a gente já tem uma relação de algum tempo, né, Moni? Eu chamo de Monique, mas Guji, enfim, exatamente para essa relação mais próxima e afetiva. E já faz algum tempo que a Moni me chamou para entrar nessa mudança junto com ela, por trabalhar com questões feministas, por ser uma mulher mãe, mas também, né, Moni, a pensar a diversidade sobre o ser mulher, hoje no contemporâneo. Então aqui tem mulheres cis e trans, e esse também é um dos pontos que a gente quer discutir nessa exposição, e principalmente essa relação de pensar as questões da invisibilidade e de retrazer novamente esse olhar para a mulher na história da arte, na história da sociedade, e provocar a todos a pensarem um pouco sobre isso. Então, como a Monique falou, a mudança tem muito a ver com as relações afetivas dela, das mulheres que ela traz aqui nessa dança, mas também quer provocar que todos aqui possam olhar para os seus núcleos, para as suas mulheres, para as relações afetivas que os acaba rondando, e para outras mulheres que não só das suas relações. Então, essa exposição é um pouco sobre isso. Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz dela ser minha curadora. Primeiro, novamente, né, agradecendo a presença de todo mundo. Quem quiser fazer perguntas, podem fazer durante as nossas falas, tá?
Como eu falei, não é uma palestra, não é uma aula, não é uma conferência. É para a gente conversar mesmo sobre questões das artes que envolvem esse novo momento de debate da relação entre arte e cidade. Então, no quesito perguntas, vamos lá. Gugi, como é que surgiu essa ideia de fazer uma exposição num caminhão? Boa parte das pessoas me conhecem pelas minhas intervenções, minha vivência na rua, né, os meus murais, meus grafites. E o grafite, para mim, ele é muito mais do que a pintura ali. Ele não, a pintura é legal, é divertido, é muito bom. Mas o legal mesmo para mim era estar com as minhas latas, a minha convivência com a cidade, de olhar para a cidade, de olhar para os muros, de pintar numa comunidade e ver como as pessoas se transformam por estar pintando uma comunidade. E isso foi florescendo em mim, entre tantas ideias, tantos projetos, né? Eu me lembro de estar no coletivo, fazendo um curso com a Camila Nunes e aprender lá sobre o Departamento das Águias, né? Aprender mais sobre arte relacional também. E eu lembro que tinha um caminhãozinho, eu acho que a semente veio nessa aula, tá? Porque, assim, veio, eu acho que a coisa do caminhão veio um pouco nisso, assim. Porque no Departamento das Águias eles tinham um caminhão fora, assim, e as ideias inovadoras e fantásticas, e aquilo me abrilhantou, assim, um pouco os olhos. Só que daí, eu acho que a questão toda veio da minha relação com Florianópolis. Eu acho que esse meu conforto com a minha relação aqui, de olhar para a cidade, de olhar para os caminhões de mudança também que ficam parados, né? e ficar pensando poeticamente sobre isso também, né? Porque eu acho que essa minha visão como grafiteira me faz ter essas reflexões, assim, de tipo, por que eu vou pintar aqui, o que eu vou pintar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou interagir, o que eu vou trazer para cá, né? Então, é como se entrelaçasse a minha vida como grafiteira e artista. E eu acho que aí vem daí a ideia do caminhão. De ver ele ali, pensar poeticamente como é um transporte e como ali pode ter uma possibilidade de trazer toda uma vivência, né? E a gente ficou pensando muito na ideia do que seria o caminhão, assim, e conceitualmente falando, o que é isso? É uma instalação, e a gente, inclusive, decidiu chamar de exposição-ação, né? Porque ela não era só uma exposição, ela não estava ali apenas parada, ela precisava dessa relação com o outro, do corpo do outro, de se movimentar até onde o caminhão estava, que é um lugar impermanente, né? Não é uma galeria de arte, e toda a relação da questão da mudança atrelada às obras que estavam também dentro do caminhão. E o Gugi falou muito isso, assim, a gente usou alguns momentos a ideia, né, do relacional nesse campo dessa exposição-ação, da interação entre os corpos que ali estavam com as obras, juntamente com o artista e com o circuito, né, em volta. E são vários, na verdade, se a gente for falar em linguagem, eu acho que são atrelamentos de várias linguagens ali, né, dentro daquele caminhão. Você tem uma facilidade de transitar. Isso que eu queria saber de você. Se para você somente uma passagem, ou você transita assim, porque você sai de uma paisagem praticamente, de um espaço paisagem, que é a rua, e depois você entra num lugar que é íntimo, de intimidade e tudo mais, e com muita facilidade, né? Veja na tua fala que você transita por esses ambientes. Parece que você não, pelo que eu entendi, você não tem dificuldade nisso, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O espaço, você vai de uma paisagem para o lugar, assim, com leveza. E é mesmo, assim, é algo muito particular. Me faz bem andar pela cidade. No hip hop eu aprendi essa coisa de se movimentar pela cidade, né, com a própria origem, né, do grafite, deles pintarem os trens e isso circular por Manhattan e mostrar a existência deles, né. Mas da minha própria vida tem muitas coisas, né, o fato de eu me mudar muitas vezes também e me readaptar e sabe, assim, e aí também vem esse olhar para a cidade. Eu acho ele muito... É um diálogo. Eu acho que a arte urbana, daí saindo da coisa do grafite, pensando a arte urbana, intervenção urbana,
são expressões que falam da cidade em si. Eu acho que aí o artista, ele é uma ferramenta, ele é um canalizador, sabe, sobre essas vivências na rua, porque a gente sente a cidade. E sabe uma coisa interessante, que uma besteira da vida que mudou assim um pouco pra mim? Que eu peguei um daqueles livros que ficam no terminal, na época que eu estava no início da faculdade, era um livro do Nereu Ramos. Mas enfim, eu só li aquela primeira folhinha assim, que daí estava escrito lá sobre a importância que ele dava para a história e geografia, elas terem que andar juntas para entender a política. Não existe política sem você entender história e geografia juntos. E isso me fez pensar sobre essas expressões na cidade e ver como, por exemplo, numa região a gente tem expressões que são mais agressivas, que não são agradáveis e que tudo bem, que é isso mesmo. E outros lugares que são super agradáveis e são mandalas e coisas, né, mais acolhedoras, né? A cidade, ela pode ser acolhedora e pode ser agressiva, né? Então, essa percepção geográfica também dessas expressões, né? Até pensando o picho, vendo como as caligrafias mudam de região para região e tudo, eu me aproprio disso, é um lugar que eu me interessa, assim, né? A mediação, ela se iniciou com encontros online, né? Para entender o processo de pesquisa da GUJ. E junto com a curadoria da Juliana Crispi, a gente foi entendendo como essa obra foi se constituindo em camadas, tanto camadas de pintura quanto camadas teóricas que tinham embasamento. E pensar isso para a mediação era uma troca com o público, com o espectador. E como a gente passa todo esse peso conceitual da obra, da curadoria, que é pensado a partir da poética para o público. Então, no começo, eu recebi algumas trocas do público pedindo para escutar também. A Ju orientou a gente para escutar, porque, além disso tudo, as mudanças eram a partir de relacionamentos. Então, os relacionamentos, eles precisam de trocas. E foi o que eu tentei fazer na exposição, a partir da mediação, de escutar também, de como essa obra incidiu nessa pessoa, ou nessas pessoas. E o emocionante foi que muitas pessoas que foram na exposição tinham percepções diferentes, saíam emocionadas ou até mesmo chorando, porque aquela obra tinha se relacionado com ela de uma forma muito forte, que tocou ela. Aí eu fico pensando em como essas mudanças acontecem quando faz sentir. E é o que a GUJ propõe também, né? Essa arte relacional, dessa relação. E entender essa relação que a GUJ tem a partir da obra dela nas pessoas é também pensar, como a Ju diz no texto curatorial, é pensar as mudanças estruturais que a GUJ quer fazer na nossa sociedade contemporânea. Foi essa escolha das obras e das histórias que seriam ali contadas, né? Eu acho que a premissa dos personagens, das mulheres que estão nesse caminhão, partem de uma relação de afeto. Começa por aí, né? A gente pode dizer que é por aí, e também numa relação muito de pensar um fluxo, né, de temporalidades, desde a anciã, a criança, a ideia do parto como esse rasgo, né, na vida de algumas pessoas com útero e não só mulheres. Então é importante também dizer que foi uma das discussões que a gente trouxe, assim, né, quando a gente está trazendo aqui a perspectiva de uma mulher parindo, poderia ser um homem trans parindo, né, porque é uma pessoa com útero, mas essa imagem, inclusive, foi um trabalho que foi muito discutido entre a gente. A gente viu muito o sentido de um processo da vida mesmo, essa coisa visceral do nascer até... Minha filha também. Até a ancestralidade, né, de chegar, esse caminhar e de pensar essas diversas vidas que se entrelaçam e que conjugam numa mesma personagem que é a GUJ, né? Então ela, na verdade, está ali como um centro de tudo, a conexão de todos os corpos, de todos os polos, e foi muito essa proposta, assim. Então, começar pelo nascer, ir para Cássia, ir para Alicia, esse corpo que talvez ainda é mais estigmatizado na sociedade, né? Para além de ser mulher, ser uma mulher trans hoje no Brasil, sabendo dos índices de violência, quantidade absurdas de mortes que ainda temos no Brasil, tudo isso foi sendo traçado até chegar nessa figura
ancestral de acolhimento, de afeto, de colocar no colo, né? Que é muito a figura da avó da Guja, assim, a figura que conecta, inclusive, a gente trocou sobre isso, a família, o núcleo familiar. Então, isso foi uma conversa muito bacana. E uma das questões também do quadro do parto, que a gente falou muito, quando a mulher se torna mãe, ela deixa de ser mulher ou deixa de ser uma pessoa e se torna um objeto diante da sociedade. E esse movimento que a Guji fez de trazer a força daquele rosto parindo e a criança ali no segundo plano, como numa camada, e não tanto a personificação do bebê, foi muito importante, porque é algo muito urgente na sociedade, ainda hoje, né? A gente vive numa sociedade que nega isso até hoje. O alto índice de depressão pós-parto, o alto índice que é todo traçado pelo puerpério, que quase sempre, inclusive nós mulheres, depois que parimos, esquecemos disso que a gente passa, né? Quando a gente conversa com as nossas mães, com as nossas avós, com as mulheres mais velhas, parece que nada aconteceu. E tudo isso foram pontos que a gente foi tocando muito importante. Guji falava isso também. As pessoas iam falar com o bebê, iam olhar para o bebê e não como se ela não estivesse ali, né? E isso, para as mulheres mães, assim, que hoje pensam o maternar, né, para além da maternidade, foram pontos muito fundamentais, assim, traçados durante cada obra, cada conversa, cada percurso, de disparadores que às vezes são tão íntimos, né, mas que pra gente fazia ali um sentido estar e, quem sabe, provocar outros afetos, né, nos corpos que ali passaram naquela exposição. E inclusive isso, eu acho que a grande proposição da Guji é pensar o quanto a nossa sociedade ainda tem que mudar, né, as mudanças que temos que ter diante de diversos corpos que são tidos à margem ou que são tidos mais fragilizados pela nossa sociedade. Então, acho que esse é um grande ponto, assim, dessa exposição, né? Precisamos olhar para isso e mudar urgentemente os modos de como olhamos os diferentes corpos na sociedade, e que é dito minoria, que, na verdade, em quantidade não é minoria. Eu acho que a poética toda, né, a exposição, essa vivência dentro do caminhão, para mim, ela é uma obra, né? Eu sei que, como eu disse, da questão do gesto, a questão da cidade, estou quebrando a questão com os espaços positivos, não é isso. Do caminhão também não é só o fato de estar fora da galeria, é que eu queria um caminhão de mudança, escrito mudança. A gente até mudou o título, que era Mudança, virou Mudanças, porque o caminhão já vinha com isso escrito. Sobre amplitude de público. E essa a coisa de, você subir num caminhão ali, ele dá aquela rangidinha, dá um balançado, sabe? As interferências do dia a dia que eu adoro, que isso daí vem dessa minha escola do grafite. Eu queria falar um pouquinho sobre como foi essa parte, todas as etapas, né? Inicialmente eu queria dizer que esse projeto que chama Mudanças, que vocês estão sabendo um pouco mais sobre, ele se trata de um processo experimental contemplado em um edital público do governo do estado de Santa Catarina e executado pela Fundação Catarinense de Cultura, e propõe a realização de 4 painéis em tela e uma exposição ação performática dentro de um caminhão de mudanças que ficou na rua estacionado por 6 dias, com visitação e mediação. E a Guji, a gente fez uma adaptação para poder concorrer nessa proposta, para conseguir o recurso, e depois que aprovado a gente começou a buscar o caminhão, né? E como que foi? Assim, há uma fotinho, tirou dirigindo, passando na rua. Várias fotos de caminhão. Chegava foto do caminhão, geralmente o caminhão é a sua própria publicidade, né? Ele já tem o telefone ali, ela mandava foto, a gente ligava, entrava em contato. Quanto que é diário pra gente fazer um processo que você não vai precisar deslocar o seu caminhão. No fim conseguimos o caminhão com o Saulo Mack, que é de São José, ali de Serraria, e ele é um negociante, assim. Teve toda uma negociação para a gente conseguir os 6 dias, para conseguir estacionar na Vitor Meirelles, para conseguir fazer com que ele chegasse no dia, viesse buscar aqui, aceitasse o orçamento, enfim. Foi uma experiência, uma vivência que eu acho que está incluído nessa ideia de ação, performação, né?
E faz parte dessa relação que se constrói com a cidade, faz parte da relação que se constrói com os ambientes, né? Feito isso, primeiro a gente teve que conseguir uma vaga no centro, a gente conseguiu autorização da prefeitura, mas não basta ter autorização da prefeitura, você precisa garantir essa vaga. Não é só de chegar e dizer, ó, essa vaga está reservada. As pessoas querem estacionar e elas fazem de tudo. Elas vão lá, tiram os seus cones e estacionam. Então a gente chegou às 6 da manhã no centro da cidade, colocamos um carro, cone, placa, coisa, de repente deu confusão, deu briga, não sei o quê. Não, mas já está reservado. E é o flanelinha, e é a pessoa do bar da frente, e é o servidor público ali do Ministério do Trabalho, e é a pessoa que está na rua, que está passando, os estudantes, enfim. Cria-se toda uma dinâmica na cidade, uma interferência na cidade, mas o que é isso? O que vai acontecer aqui, né? Isso é muito lindo, assim. Eu acho que as mudanças, para além do processo de pintura, ocorrem principalmente por essa interferência no processo da cidade, assim, na dinâmica da cidade, né? Mas eu fico muito feliz que vocês vieram, que a gente está tendo essa troca. Isso aqui também provoca pensamentos e palavras, né? Também me faz refletir, olhando para vocês, sabendo quem são, querendo saber quem são mais. Isso faz com que a gente traga esses debates também, né? Então, está acontecendo a todo momento e eu estou bem feliz, obrigada, estamos juntos. E é isso. Eu faço para minhas as palavras de ambos, né? Agradeço a presença de todos. Foi um prazer imenso ter essa variedade de pessoas aqui e vamos nos conhecendo melhor. Será um prazer sempre tê-los aqui visitando a galeria. Muito obrigada. De alguma forma, algo que remete e faz parte da vida dessas mulheres, e está na hora da gente mudar essa percepção. Ela não pode ser levada como violência, como algo sexual. Nós estamos aí fazendo parte da intelectualidade, a gente faz parte da construção das coisas, de pesquisas, enfim, e pessoas nascem e estão aqui no mundo também por causa de muitas mulheres, não só mulheres, né? Tem homens também que parem. Mas é isso, gente. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. De certa forma, eu estou transportando, então, para vocês, cada um de vocês, com as coisas que vocês têm. Essa que é a bagagem, essa que é a troca, esse que é o transporte, tá? E é isso, estou me tremendo toda. Thank you.